Um processo que leva 50 anos e que entronca com o processo autonómico. Sim, sim. Como é que nasce tudo isto na sua vida? Eu tinha um apartamentozinho alugado num primeiro andar a um amigo que era técnico do meu laboratório de investigação na estação de luta biológica de Antibes, e sou acordado porque naquela altura não havia telemóveis, nada disso, era um telefone fixo. E o Janot Lafont, como ele se chamava, chega à escada para o primeiro andar e diz: Vasco, tens uma chamada dos Açores. E eu meti um roupão, desci para atender, e eram 2 da manhã. E do lado de lá do telefone veio uma voz e disse: Doutor Garcia, daqui fala José Enes. E eu, que já sabia por informação recolhida aqui dos meus pais, que estavam aqui nos Açores, o que se passava, disse: Oh, Sr. Reitor. E ele disse: Não, ainda não sou reitor, mas com a sua ajuda posso ser, porque venho convidá-lo para se juntar ao grupo de arranque para o ensino superior. E foi nessa altura que ele precisava de uma equipa, precisava de colaboradores e começou a contatar toda a gente. Ainda aí vimos o professor Vasco Garcia, que foi contatado, estava em França para vir ajudar. Depois, localmente, procurou um jurista que pudesse colaborar com ele e procurou-me. Eu estava disponível, mais ou menos, e muito sensível à criação da universidade. Assisti à criação da universidade em 1976, tendo colaborado com o professor José Enes desde 75. Assim que ele veio, foi convocado pelo, na altura, presidente da Junta Governativa, General Altino Magalhães, convocou para vir realizar o sonho dele de muitos anos, que era a criação da universidade. E era uma ideia que vinha do tempo das semanas de estudos. O professor José Enes tinha sido o impulsionador e uma das ideias era essa: conhecer a realidade açoriana através da realização das semanas de estudos, que recolhiam os estudos e o conhecimento dos técnicos agrários ligados aos serviços públicos, ligados ao ensino, os próprios cidadãos interessados. Anos depois, afinal cerca de 13 anos, 12 anos depois, é ele que é chamado pelo general Altino Magalhães, sabendo dos seus antecedentes. Já era professor na Universidade da Covilhã, no Instituto Superior da Covilhã. Ele é chamado e vem imediatamente. Ele nem espera por convocação oficial, ele vem logo e chega aos Açores de Malinhas com a família e vem com a ideia: vamos criar a universidade. E isto foi em outubro de 1975. Ora, em janeiro já tínhamos a universidade criada. Logo a seguir houve uma reunião em Lisboa do grupo de arranque. O Sr. Professor José Enes ou o Dr. Vertico Oliveira, já não sei bem, porque havia um grupo de amigos que na altura, como já terá dito o Dr. Vertico Oliveira, se reuniu à volta do professor Enes. E então tivemos uma primeira reunião no Ministério da Educação em Lisboa com o secretário de Estado, porque eles em Lisboa estavam dispostos, no seguimento do que era a antiga Escola Normal Superior, que já tinha sido criada antes do 25 de Abril, mas que ainda não tinha entrado em funcionamento. Eles estavam de acordo em criar um instituto superior, mas não queriam que fosse uma universidade. Bom, e então havia que arranjar uma espécie de fase de transição. Em França havia os IUT, os Institutos Universitários de Tecnologia. Eu sugeri isso e depois o grupo convenceu o secretário de Estado, e é assim que nasce
o nome de Instituto Universitário dos Açores, que depois vê a luz oficialmente em janeiro do ano seguinte. E entrei na Universidade dos Açores em 76. Pus sugestão do professor Ávila Martins, porque no ano de 76 estava tudo um bocado confuso. Meu pai foi informado que iria abrir uma Universidade dos Açores, portanto, o então Instituto Universitário, e aí, provavelmente no mês de fevereiro, estava no PIC e eu e outros colegas fomos para o Faial fazer aquilo que se chamou então CPI, que era Curso Preliminar Intensivo. Fizemos esse curso de um mês e pouco, e fomos para São Miguel todos fazer aquilo que mais tarde se chamou o semestre zero. É preciso ter a noção que aquilo era uma época muito conturbada e de muita utopia. Nós estávamos em São Miguel e de um momento para o outro chegou-se ao mês de setembro e não se sabia bem como é que iam funcionar os diversos departamentos da universidade. Naquela altura, os departamentos funcionavam muito na base do apoio que davam os membros da Comissão Instaladora. Aqui na terceira, na Comissão Instaladora, tínhamos o Dr. Cunha de Oliveira, que era o diretor do DREPA e apoiava muito o curso de Administração e Gestão de Empresas. Tínhamos o Dr. José Leal Armas, um veterinário fabuloso. Em São Miguel, devido ao apoio do professor Ponta Tavares, que entretanto tinha-se deslocado para os Estados Unidos para fazer o doutoramento, ficaria o curso de Produção Agrícola. E quando chegámos a setembro, estávamos em São Miguel. Eu recordo bem que na altura, sala número 1, que é quando se entra na reitoria, a primeira à esquerda, havia muita indefinição, como é que não é. O que não fazia sentido é que a parte agronómica, uma ficasse aqui e outra fosse para São Miguel. E então aí, o Dr. Frederico de Oliveira, que na altura era administrador, estava connosco, era preciso tomar decisões muito rápidas, porque o ano estava a começar. E então, nessa reunião, ficou mais com o envolvimento dos alunos, porque na altura, 75, 76, na altura, os alunos eram muito chamados a ajudar a decidir. Então ficou combinado que o curso de Administração e Gestão de Empresas ficaria em São Miguel e toda a parte agronómica viria para a terceira. E curiosamente, logo de início, quando aparece o diploma a criar a Universidade dos Açores, o grupo de trabalho já tinha em sua mão este edifício, onde instalou a reitoria, tinha na terceira um antigo hospital da Terra-Chã, que era um hospital militar que tinha sido abandonado e que o Ministério da Defesa prontamente cedeu, graças à intervenção do general Altino Magalhães, das pessoas ligadas à criação da universidade, o professor Geanes, e na Horta arranjamos instalações da antiga Junta Autónoma de Esportes, no Porto da Horta, onde precisamente queríamos instalar o Departamento de Oceanografia e Pescas. O meu marido era o José Ávila Martins. Ele estava professor catedrático no Estado do Porto e eu estava a ajudar meu marido nas suas coisas, porque ele também tinha trabalhos no Canadá e diferentes países. E foi convidado o meu marido e eu também, porque não tinha ainda biólogo aqui, não era nenhum biólogo aqui. Eu cheguei aqui 1 de outubro de 76. Olha, eu tinha lápis e papel, mais nada. Até não tinha cadeira para sentar, trouxe da casa. Comecei com muito pouco, com nada. Mas poucos dias depois, o Frederico Machado trouxe-me para uma loja aqui que chama-se Correia da Horta. O Correia da Horta ou o telégrafo, não me lembro bem. E comprou uma pequena máquina a escrever. Esta foi a minha salvação. Depois escrevia cartas para fora para pedir ajuda. Nem por isso. Eu tenho saudades
de momentos, happy moments. As instituições fazem isso não é só com professores catedráticos, é com todos. Desde o mais humilde trabalhador que corta a relva, à senhora que é empregada da limpeza, todos nós fomos importantes para a consolidação do projeto que foi a Universidade dos Açores. É uma tarefa que começou há 50 anos, mas que ainda está longe de terminar. E esperamos que todos os que vêm a seguir tenham exatamente o mesmo espírito de missão, o mesmo espírito de sacrifício, a mesma vontade de preparar o futuro que nós tivemos naquele início de 1976 e que continuamos pela vida fora até uma altura em que eu já estou na última etapa da vida, mas ainda tenho força suficiente para passar essa mensagem aos mais jovens. Continuem, porque vale a pena construir o futuro.